Voltamos, olha só. Número 3, na página 88. Leia as frases abaixo e reescreva-as, substituindo as expressões em destaque. As expressões destacadas, elas estão em negrito, tá bom? Essa que você vai tirar e vai substituir pelas essas palavras equivalentes que estão nesse quadro verde. Olha, as palavras são essas que vocês vão tirar e vão substituir por essas aqui de dentro. Então tá dizendo na letra A, minha irmã, aí você vai tirar, tirou o cavalinho da chuva. Isso é uma expressão mineira. E você vai substituir por qual dessas 3 palavras aqui? Lembrando que você pode fazer as alterações necessárias, tá bom? De repente, uma palavra, se estiver no masculino, você pode passar para o feminino. Uma palavra que se você tiver que mudar alguma letrinha, para ela se encaixar perfeitamente na frase. A frase A, minha irmã tirou o cavalinho da chuva. Aí você tira essa expressão, tirou o cavalinho da chuva. Qual expressão você vai colocar no lugar? Qual a palavra, na verdade, que vai entrar? Minha irmã, menina. Minha irmã, desistir. Ou minha irmã, elegante. Lembre-se que a frase tem que combinar. Se precisar alterar alguma coisa em qualquer uma dessas palavras, você pode alterar. Letra B, papai saiu de casa nos trinques. Essa expressão é da minha época. Tinha uma novela que falava, tá nos trinques. De repente aí a mãe de vocês ou a avó vai lembrar desse termo. Então você tira nos trinques e você vai encaixar menina, desistir ou elegante. Tá bom? Bem simples. Essa nos trinques é uma expressão baiana. E aqui embaixo, Sara é uma guria bonita. Guria é uma expressão gaúcha. Você vai tirar guria e vai colocar uma dessas 3 palavras aqui de cima, tá bom? Número 4, leia a capa do livro abaixo e responda as questões. Você vai ter que ler o que está escrito aqui. Boi, boiada, boiadeiro. É de Ruth Rocha. Na letra A tá falando contorne, contornar você sabe que é circular. Contorne cada um dos substantivos que formam o título desse livro. Então, o que é substantivo? É tudo aquilo que dá nome aos seres, não é isso? Lápis, parede, caderno, celular, brinco, cordão, nariz, boca, batom, esmalte, que eu não estou. Tá? Você vai ver o título desse livro aqui e você vai contornar cada substantivo que forma o título. Letra B. Classifique esses substantivos em primitivo ou derivado. Como você vai ter que fazer? Aqui nós temos 3 linhas e nós temos 3 substantivos. Então, você vai colocar o que for primitivo, você vai escrever primitivo. E ao lado você coloca qual é o substantivo primitivo. Na linha de baixo, você escreve derivado e coloca que substantivo ali é o derivado. Tá bom? Deu para entender? Eu não quero que você coloque de qualquer jeito sem você sinalizar quem é o substantivo primitivo e quem é o substantivo derivado. Vamos relembrar. Substantivo primitivo é aquele que é a primeira palavra. Lembra quando eu expliquei como se fosse tipo a mãe? Aquela que vai dar origem a outras palavras. Essas palavras que elas saíram do substantivo primitivo é chamada de quê? De substantivo derivado. Então, exemplo, flor. Flor é um substantivo primitivo, porque é a palavra inicial. Então, com essa palavra flor, eu posso formar o quê? Floresta, floricultura, florista. Lembrou? Acho que sim, né? Então, tá bom. Agora, o número 5 da página 89. Relacione as palavras, essa é bem fácil. Relacione as palavras das 2 colunas e forme 4 substantivos compostos. Escreva-as nas linhas abaixo. Então, você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E você tem essas 2 colunas. Você vai ver, aqui escondido tem 4 substantivo composto. Substantivo composto, a gente já estudou. É aquele substantivo que é composto por 2 ou mais palavras, que podem ser separadas por hífen. Hífen é aquele tracinho assim, ó, como se fosse um sinalzinho de menos, aquilo que é hífen. O substantivo composto, normalmente ele é separado por hífen, tipo segunda-feira, a gente escreve segunda, hífen, feira, não é isso? Mas também existem alguns substantivos compostos que não são formados por hífen, como girassol,
não é isso? Paraquedas. São compostos por duas palavras, né? Gira e o sol, mas não é separado por hífen. Só que essas aqui, todas as 4 são separadas por hífen, tá bom? Você vai olhar de um lado, tem cachorro, erva, recém e alto. Do outro lado tem falante, quente, nascido e doce. Você vai formar 4 substantivos compostos, tá bom? Número 6, está se falando de poema. Leia o poema abaixo e responda as questões. O nome do poema é Na Praia. Quando fui brincar na praia, carreguei pá de madeira para escavar na areia, abrir buracos redondos que eram cobertos por ondas, até que o mar se afastou. Na letra A está pedindo para você contornar, circular as formas verbais que a gente vem fazendo desde quando a gente estava estudando verbo aqui nesse livro, são os verbos. Nesse poema tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 7 verbos, tá bom? Você vai circular, contornar os verbos. Isso é para fazer na letra A. Na letra B está perguntando: qual tempo verbal foi o mais utilizado? Qual tempo verbal? Lembra que a gente estudou pretérito perfeito e imperfeito, futuro do presente e futuro do pretérito, não foi isso que a gente estudou? Então, você vai ver esses verbos que vocês circularam, os que mais foram utilizados. Aí você vai escrever aqui. Foi o pretérito perfeito? Foi o imperfeito? Foi o futuro do presente? Futuro do pretérito? Você vai escrever aqui um só, tá? Letra C. Considerando a característica desse tempo verbal, responda por que esse tempo verbal foi o mais utilizado. Essa letra C, você já deu a resposta da B, né? Você colocou lá o tempo verbal. Ah, o verbo que mais foi utilizado foi tananã, tananã. Escreveu na B. Aí a letra C está perguntando, por que esse tempo verbal foi o mais utilizado? Quando você souber o tempo verbal, você vai saber responder a C. Por que ele foi mais utilizado? Porque ele está onde? Ele está no passado? Ele está no futuro? Por que ele foi mais utilizado? Tá? Agora a última página, que é a página 90. Tem um quadrinho aqui também. Leia a tirinha a seguir e responda as questões. Quando eu crescer, vou ser médico, ou botânico, ou decorador de ambientes. No segundo quadrinho, quando eu crescer, vou ser engenheira ou professora de francês ou mãe. Terceiro quadrinho, quando eu crescer, vou ser um porco grande. Que simples. Então, aqui na letra A está perguntando, os personagens dessa tirinha falam de previsões de planos para o futuro. Para isso, em suas falas, eles utilizam o verbo ser, combinado com um outro verbo, formando uma locução verbal. Você lembra que locução verbal é quando você tem 2 verbos que dá a intenção de um? Então, quando você localizar no quadrinho o verbo ser, você vai ver que tem logo um verbo perto do verbo ser. Esse verbo perto do verbo ser forma essa locução verbal, que é que você vai ter que escrever aqui na letra A. Com outro verbo, forma uma locução verbal. Que locução verbal eles usam? Está aqui no quadrinho. Que locução verbal está escrito aqui no quadrinho? Dica: acha o verbo ser. Ao lado do verbo ser tem um outro verbo. Esse outro verbo, junto com o verbo ser, forma o quê? E, gente, ó, tá soltando fogos aqui dentro de casa, tá? Esse barulho aí. Desculpa. Passou, que bom. Então tá. Na letra A você vai escrever aqui qual a locução verbal. Na letra B, em que tempo verbal está essa locução? Essa locução que você escreveu na letra A, ela está em que tempo verbal? Ela está no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito? Ela está no futuro do presente ou ela está no futuro do pretérito? Você vai colocar aqui. A letra C, gente, essa questão do verbo nós já estudamos, tá? É só você voltar aqui atrás, ó, na página 66, 67, nós já estudamos, tá? A gente estudou o verbo também na 75, na 76, tá? É só vocês voltarem lá atrás,
porque isso é revisão. É igual história e geografia. Vocês não tem que voltar lá atrás para achar a resposta? Português também, tá? A letra B, em que tempo verbal está essa locução? A letra C, essa locução verbal, ela pode ser trocada por qual verbo desse que está aqui? Por qual dos verbos abaixo essa locução poderia ser trocada? Poderia ser trocada por serei, fui ou seria. Você vai e faz um X na resposta certa, tá? A letra D é a última para finalizar. O humor dessa tirinha... Gente, tá fazendo barulho de fogos de novo, tá? Desculpa. O humor dessa tirinha se concentra nos dois últimos quadrinhos. Por que a previsão do porco para quando crescer é engraçada? O que você acha? Porque a previsão do porco para quando crescer é engraçada. O que você acha? Por que você acha que é engraçado? Só não pode você colocar, mandar foto falando eu não acho engraçado. Porque aqui o menino, ele tá falando que ele falou várias coisas. Eu quero ser isso, isso ou isso. A menina, eu quero ser isso, isso ou mãe. Agora o porco, ele foi curto e grosso. Ele falou, eu quero ser um porco grande. Tipo, que simples, simples assim. Então, por que você acha que isso é engraçado? Por que ele falou isso? Tá bom? Finalizamos aqui? Sim. Finalizamos aqui na página 90 de língua portuguesa, tá bom? Espero que vocês façam, me mandem foto, por favor. Por favor, não deixem para me mandar foto tudo junto, porque eu tenho 15 alunos. Os 15 alunos me mandam foto. Basicamente, são 4 páginas juntos. Então, tipo assim, aí demora muito para a tia Flávia poder estar mandando de volta, se tiver alguma coisa para consertar, tá bom? Fez a primeira página, manda foto. Fez a segunda página, manda foto. E assim por diante. Se tiver dúvida, me pergunte. Mas, por favor, procurem lá atrás no livro, porque tem a explicação e a gente já estudou sobre isso, tá? Caso você olhe e não tenha conseguido entender, aí a tia Flávia vai tentar explicar de uma outra maneira, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com um vídeo de cidadania, tá legal? Beijos, saudades de vocês.